Tá? exatamente. Então a gente vai para o quarto critério, que é o de coesão e coerência. O seu texto ele precisa estar bem organizado, bem estruturado, e a gente faz É, isso através desses dois elementos. a gente vai só fazer um momentinho aqui, tá bom? A Milena vai tomar uma aguinha aqui pra ela refrescar a garganta. E eu vou aproveitar e olhar aqui o Instagram, porque parece que comentaram alguma coisa e eu não respondi ainda, porque a câmera tá ali meio distante, tá, gente? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas eu posso Ah, tá. continuar. A gente vai responder a pergunta que a Taine fez, tá? Ela tava até me cobrando aqui. A Taine é minha irmã, pra quem não sabe. Ah, Ela está perguntando se ela pode usar os dados que o Enem dá nos textos motivadores. Eita, uma ela, perguntinha ela, ela tá legal. Uhum. adiantando as Tá coisas. querendo ir lá na frente, a bichona, né? Tá querendo adiantar as coisas. Ah, mas enfim, a gente tem a gente tem a resposta para isso, obviamente. A gente vai falar disso aqui agora, né? Vai dar esse presente aqui para A vocês. Taine, a Taine pegou. Isso, vamos lá. A Taine está perguntando sobre os textos motivadores, gente. A gente vai fazer esse corte aqui para a gente responder, né? Os textos motivadores eles são importantes, mas Sim, a gente precisa entender para que eles servem e tudo mais, como a gente pode utilizar. E sim, os textos sim. motivadores eles podem ser utilizados e na verdade devem. Só que eles têm uma forma, eles têm o jeito certo de ser usados. O que você não pode fazer é copiar Isso, as do jeito que tá informações, lá. cometer plágio, tá? É como se você estivesse ferindo os direitos autorais do autor do texto. Se você fazer isso, você vai estar cometendo plágio e isso, se eu não estiver enganado, também é factível de até um zero, né? De uma eliminação da prova. Então, não façam isso. Ou então, se eu não me engano, vai tirar 80 ou 40 pontos Isso, ali. é os 80. Então, existe uma forma de você fazer isso. Como é que a gente faz isso? É, É uma palavrinha que a gente usa muito assim, parafraseando. Não sei se você é aluna e do ensino médio deve conhecer muito bem, mas você tem que usar os recursos linguísticos que a gente isso. tem, né? Que a gente E tem na assim, língua. por que que eu tô assim tentando, caçando palavras para dizer isso? Porque na verdade a gente não queria entregar isso aqui nessa Exato. live, né? Porque é um assunto muito delicado, muito que você precisa dar uma muita Específico. atenção, é muito específico. Então a gente queria separar isso para um outro momento. Exato. Mas para não deixar sem resposta, a gente utiliza uma estratégia básica que a gente utiliza para usar as referências do texto motivadores, a paráfrase. A gente Exato. fala a mesma coisa, a gente pega a informação, a referência, só que modifica a forma. É mais ou menos aquela ideia dos sinônimos, entendeu? Palavras diferentes que têm os sentidos semelhantes. A gente vai dizer coisas diferentes, mas que tenham com base a mesma informação. Por exemplo, Exatamente. se, por exemplo, lá nos textos motivadores tem uma informação de que 37,8% da população brasileira faz parte de um determinado grupo que tem certos hábitos. Lá na redação, você pode utilizar, por exemplo, a informação parecida com essa, baseando-se nessa informação dos textos motivadores. Como assim? Você pode dizer, construindo seu texto, seu argumento lá, dizer que, A- olha, é, Aproximadamente 40% da. aproximadamente 40% Ou ou então o menos de inverso. 50% da Exato. população, você consegue usar outros números Ou para então o separar. contrário, que são 37% que tu utilizou aí, Isso, eu né? coloquei Então 37 dá bem sessenta e aleatório. três Gente, matemática, né? 63%, né? Então o contrário. Então 63% da população não faz parte desse grupo. Exatamente. Você É utiliza assim que a gente outras faz. estratégias, pensa, né, elabora outras formas de dizer a mesma coisa. Você diz, se você disser que 63% da população não realiza aqueles hábitos, você está dizendo que 37% É, faz que eu aquilo, fiz a né? conta Essa eu certa. não acho que a conta não tá nem certa aqui. Mas você precisa entender isso, tá bom? Você precisa Pode entender que utilizar você sim pode as e deve utilizar informações, a sim, informação, mas do com jeito certo, prudência, né? aham, do jeito Prudência e do certo. jeito certo, com coerência também, desde que isso se encaixe nos seus argumentos e na sua proposta também de redação, beleza? Respondido aí, eu não sei se a gente conseguiu sanar exatamente todas as dúvidas, porque na verdade a gente tem Um uma, momento um para falar momento bem disso. específico para isso, bem detalhado,
bem caprichado mesmo nesse sentido, mas a gente vai deixar isso para o final. A gente vai mostrar para vocês, tá bom?